Fala pessoal, saudações metabólicas! Nesse vídeo eu quero responder para vocês uma pergunta importantíssima. Dá para saber se eu vou ficar diabético antes mesmo de eu ficar diabético? Eu sei que vai ter gente achando que eu estou sendo pessimista de falar de coisa ruim. Na verdade, eu prefiro dizer que eu estou sendo realista. A gente sabe, está muito claro que o diabetes está cada vez mais comum no mundo aí fora. Se a gente tem visto que cada vez mais gente fica diabético, quer dizer que a nossa chance, na média, no geral, também está cada vez maior. A questão é, será que dá tempo de perceber a questão antes de virar um problema de verdade e já mudar o rumo dessa história? Embora a gente possa falar que o risco aumentou para todo mundo, ele aumentou mais para certas pessoas que têm certas características. Será que você se encaixa nelas? Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e eu sou diretor da Escola do Diabetes. É um projeto online que busca justamente disseminar informação, orientar pessoas leigas com informação de qualidade sobre o diabetes tipo 2. Aqui nós acreditamos na reversão do diabetes e acreditamos que ela possa acontecer aí na sua casa. Muito bem, começando. Uma das funções dos médicos e pesquisadores dessa área do diabetes mundo afora é tentar entender como a doença funciona, como a pessoa fica diabético e se dá para identificar quem está com mais chances de vir a ter problemas no futuro. E a gente faz isso atendendo pessoas. A gente vai observando o olho muito vivo, tentando enxergar padrões e a gente consegue identificar certas características que não são muito boas, pensando em como a coisa vai ficar no futuro. É importante frisar que nenhuma dessas características você bate o martelo e garante que alguém vai para cá ou vai para lá. Nenhum médico tem bola de cristal. Fator de risco número 1 é a sua história familiar. Todo mundo já escutou falar nessa vida que o diabetes corre nas famílias, dá para ver isso facilmente, provavelmente você conhece situações desse jeito. É muito comum que um paciente diabético conte que os pais tinham, que os tios tinham, vários irmãos têm. Então, realmente, ele tem um componente familiar muito importante. O que a gente não tem tanta certeza é como esse mecanismo familiar acontece. Eu sei que você escuta falar que a justificativa é genética, mas ela dificilmente garante o diabetes por si só. Ou seja, com genética ou sem, você tem muito a fazer. E uma vez que você diga que uma doença é genética, não te dá aquela impressão que não tem nada para ser feito? É um defeito de fábrica, o que você vai poder fazer? Cuidado com isso. Eu prefiro que você foque no seu ambiente, que você foque nas coisas que você pode fazer aí na sua casa. Lembra que na sua família vocês costumam compartilhar hábitos também, não é? Então a gente não tem só os cromossomos parecidos, a gente tende a se comportar igual também. Olho vivo com isso, hein? Fator de risco número 2, que é a própria idade. A idade é outra dessas coisas que não tem remédio. Como é que você vai tratar a idade? Não dá para andar para trás com a idade. A questão é, existem mais diabéticos à medida em que a idade avança. Agora, presta atenção que o mais importante é o seguinte, não é porque a idade não pode andar para trás que o diabetes, que também tem a ver com a idade, não possa. Independente da idade da pessoa, é muito provável que ela consiga reverter o seu diabetes, pelo menos parcialmente. Lembrando que a gente chama de reversão esse processo onde você briga no dia a dia para alcançar resultados melhores em termos de exames, com menos medicações. Dá para fazer isso em qualquer idade. Terceiro fator de risco, talvez o mais famoso de todos, que é a obesidade. E aqui eu quero dizer o seguinte, obesidade está associada com o diabetes, porém, é um tipo muito peculiar de obesidade. Então, se você entender que a obesidade é o acúmulo exagerado de gordura no seu corpo, o tipo de acúmulo que causa problemas é aquele que acontece na sua barriga, é aquela obesidade central, no tronco, visceral. É gordura nos nossos órgãos que causam problema. Isso é boa notícia para quem tem aquele padrão mais redondão, sabe? Com braços gordinhos, pernas gordinhas. Se você imaginar que o peso simplesmente fosse um fator de risco para diabetes, esse pessoal devia ter um super diabetes. Eles não têm. Até certo ponto, eles costumam ser protegidos. Agora, se você acumula gordura, principalmente no tronco, e fica com a perninha fina, bracinho fino, esse é exatamente o tipo de paciente que tem que estar muito esperto com essa história. Fator de risco número 4, provavelmente também conhecido seu já. Eu tenho certeza que você já escutou nas suas consultas a recomendação de que você deveria se mexer mais, que você não deveria ser tão sedentário. Isso é completamente verdade e o diabetes é um dos motivos. A gente sabe que em grupos que se exercitam mais, a chance de diabetes diminui, mas não zera. Só toma cuidado, tá? Não é porque você faz uma caminhadinha no final de semana que você está imune.
Então esse é mais um fator, você fique de olho em outros, combinado? Continuando aqui, a gente tem os primos irmãos do diabetes. São características que são muito comuns nos diabéticos, porém elas tendem a acontecer antes da glicose subir. Ou seja, você pode usar isso como um alerta para já se mexer antes da coisa complicar. São eles: pressão alta, triglicérides alto e fígado gorduroso. E aqui eu quero chamar a atenção especialmente para o fígado gorduroso. Eu escuto dos meus pacientes o seguinte: você vai fazer o seu exame de ultrassom, alguém olha o resultado e fala assim, não, tem gordura no fígado aqui, mas fica tranquilo que é só um pouquinho, fica tranquilo que isso não é nada, fica tranquilo que isso não tem problema. Não é verdade, tá? Tem problema sim, eu entendo que pode não causar tantos problemas hoje, agora, mas é um sinal amarelo gigante de que você está fazendo coisas erradas que vão continuar dando errado e podem te levar a se tornar diabético. Mais um sinal, e esse aqui é meio óbvio. É aquela hora em que a sua glicose já começou a se alterar. Você sabe que o limite da glicose, do açúcar no sangue normal, é até 99. A partir de 100, a depender do caso, já pode ser problema. Então, se você está vendo a sua glicose subindo, a cada vez você vai lá fazer um check-up, está um pouquinho maior, passou de 100, meu amigo, você está a caminho. Fica esperto, só não vê quem não quer. Passou da hora de você buscar ajuda e começar a resolver essa parada, mudar o rumo dessa história, hein? De uma forma parecida, existem situações que dão uma estressada no nosso corpo e nessa hora a glicose tende a dar uma disparada. Você já deve ter escutado isso na gestação. A gestação modifica certos hormônios do nosso corpo e para quem está ali na beiradinha para se tornar diabético já, pode ser a gota d'água e levar a sua glicose a níveis mais altos. No fundo, se você conhece uma mulher que teve diabetes durante a gravidez, ela é sim candidata a ser diabética tipo 2 no futuro. A mesma coisa pode acontecer em doenças, quando você tem uma doença grave, é internado, quando você é operado, quando você tem uma infecção viral. Foi muito comum nos últimos tempos aí, essas infecções virais muito fortes. O diabetes vai à loucura, sobe, dispara, vai lá em cima, precisa usar insulina, precisa aumentar as medicações. Depois que passa quem te trata a doença de base, o diabetes volta a tende pelo menos a sossegar. Quer dizer que foi embora e está tudo bem? Claro que é legal que tenha ido embora, mas você não bobeia, porque se o seu corpo teve dificuldade de segurar o rojão durante uma intercorrência, pode ser que você esteja no limite para começar a ficar diabético também. Da mesma forma, o 10º fator de risco associado ao aparecimento de diabetes é o uso de medicações. Tem uma lista gigante delas, mas algumas são muito mais importantes do que outras. A número 1, disparado, e eu fico impressionado como se usa isso livremente, sem avisar o paciente, são os corticoides. O médico, assim como o paciente, adoram um corticoide, porque ele é um anti-inflamatório muito potente. Ele trata asma, ele trata urticária na pele, ele trata dor na coluna, dor nas articulações, trata dor que é uma beleza. Mas em dose alta e em tempo prolongado de uso, começam a aparecer efeitos colaterais. Retém líquido, aumenta o apetite, mudam-se os hormônios, aumenta a pressão e o próximo da lista, diabetes tipo 2. Claro que eu não estou dizendo que você vai ou não vai usar corticoide. Quem define isso é você com o seu médico. Mas saiba, usa enquanto for necessário, na menor dose que resolva e no mínimo de tempo que resolva. A última coisa que você quer é tentar resolver um problema e ganhar outro de brinde, concorda? Essa lista é super importante, hein? Eu vou colocar ela na descrição do vídeo, você copia, anota, manda pra frente. E principalmente, não é para ter medo. O objetivo desse vídeo aqui é você se educar, aprender sobre a doença e saber que tem o que fazer. Então, se você tem uma ou mais características dessa lista, pode ser a hora de tomar um cuidado especial com a sua saúde, combinado? É a hora de você curtir esse vídeo, deixar um comentáriozinho ali embaixo dizendo o que você aprendeu, o quanto isso te ajudou e, já sabe, manda para os conhecidos. É inacreditável a quantidade de gente que está flertando com o perigo e você pode fazer a sua boa ação do dia encaminhando para eles. Eu quero terminar dizendo que o diabetes é sim muito perigoso, é para ter medo, mas não é bicho-papão. Tem jeito de lidar com ele, tem a forma certa, existe uma técnica e você vai aprender aqui com a gente na Escola do Diabetes. Se você estiver disposto, se você estiver querendo, eu tenho certeza que tem jeito para você. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.